Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala de novo é o Peterzinho do Play. E hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo sobre o quadrinho que eu tô pretendendo lançar em breve. Sim, aquele mesmo que começa com A e termina com A, Aristóteles. Aquele mesmo que, se você acompanha minhas postagens lá no Flipthrough, você viu que eu terminei os expostos recentemente. Aquele mesmo que tem risco de fracassar miseravelmente e não ter nenhum tipo de público, mas fazer o que, né? Eu sou masoquista, talvez. Ao menos isso explicaria o porquê que eu continuo jogando Castlevania. Enfim, vocês me entenderam. Eu vou abordar um pouco mais sobre o quadrinho que eu tô escrevendo e tudo mais. Inclusive, acho que a gente não precisa ficar enrolando por mais tempo, não. Simbora. Bom, caso você não saiba do que eu estou falando, recomendo ver estes outros dois vídeos, em que meio que eu falo um pouco sobre o começo do planejamento e como eu comecei a fazer história, inspirações, etc. Agora eu vou tentar falar sobre a produção, e provavelmente falhar quanto a isso. Mas enfim, vamos começar. Bom, como eu já disse no meu vídeo anterior, essa história estava sendo desenvolvida desde 2019. E era pra ser parte de uma brincadeira que eu tinha com uma prima, em que a personagem principal da história, no caso, seria uma personagem secundária que apareceria de vez em quando, na brincadeira, no caso. Acabou que eu nunca coloquei ela de fato na nossa brincadeira, mas eu trabalhei bastante o conceito dela na minha cabeça. E então eu pensei, por que não fazer uma história própria pra ela? E aí pronto. Mais uma história que eu vou ficar pensando e nunca vou escrever. Ao menos era o que eu pensava. Porém, eu vi um vídeo que mostrava como fazer um anime pelo celular. Eu pensei que seria uma boa oportunidade para contar essa história. Muito ingênuo eu. Mas como eu fui percebendo que eu não ia conseguir ir adiante com essa ideia, eu e a minha amiga que tá me ajudando decidimos fazer uma HQ. E como eu já disse, boa parte da história já estava formada, então de certa forma não seria tão difícil fazer ela, né? Bem, vou mais fundo nisso depois. Mas isso não significa que tudo tá igual à primeira versão da história. Tive que fazer algumas alterações, especificamente para acrescentar mais personagens. Mas enfim, um dos primeiros processos foi o design dos personagens. Embora simples, eu acho que eles são bem competentes. Até porque estamos falando de uma mestre desenhista. Não é no nível de uma Yami Kojima ou de um Kentaro Miura, mas, né? Olha isso! Se você disser que isso não é um bom desenho, você está completamente insano. E essa não parecia muito uma dificuldade tão grande. O problema mesmo foi o roteiro, que já estava em produção um pouco depois de termos combinado de fazer o negócio. E com os designs de personagem já pronto, ficaria mais fácil de imaginar as cenas. Ou seja, o trabalho ia sair mais rapidinho, certo? Bom, não. Ao invés disso, o que aconteceu foi que enquanto eu escrevia, eu não conseguia colocar nada no papel. Até ia algumas vezes que eu tinha uns picos de criatividade, mas era aquilo. Escrevia pra caramba e depois branco absoluto. Geralmente era algo tipo, o que eu apresento aqui mesmo? Foram 2 anos com esse impasse. Até que no final do ano passado eu terminei o roteiro e então postei o meu vídeo mais visto. Minha experiência fazendo uma HQ, que eu postei no início de janeiro pra ver se conseguia público. E deu mais ou menos certo. Com isso foi terminar os storyboards. Sim, terminar. Eu tava fazendo já ele junto com o roteiro pra agilizar o processo. Aí eu acabei o roteiro antes e fui fazendo até acabar. Com isso, a minha amiga começou a desenhar as páginas iniciais.
E ela tá indo bem até. Mas a vida é uma prova de matemática. Se tá fácil, tá errado. E com isso eu quero dizer que a mocoronga da minha amiga desaprendeu a desenhar no digital. Ou seja, a coisa que ela melhor sabia fazer foi pra Nárnia. Esse é mais um dos motivos para a demora para sair essa bodega. Pode ser que nunca saia, mas eu não vou desistir. Mas sabe o que me atrapalha de verdade a escrever a história? É a falta do seu like e da sua inscrição. E do comentário também. Não, é sério. Por favor, escrevam alguma coisa. O YouTube não colabora em recomendar meus vídeos. Então, se você quiser comentar pastel de frango ou fazer que nem esse cara aqui fez e escrever uma redação sobre motores, tá liberado. Conclusão, embora a produção de Akibane esteja uma bagunça, pode ser que vale a pena no final. Na verdade, já tá valendo. É muito legal a sensação de finalmente estar escrevendo uma história própria. Obrigado por me ouvir até aqui e falou!